Excelente tarde! Fala, meu povo! Fala, minha galera do YouTube! Mais uma grande aula. Vamos que vamos! Simulado CESP-CEBRASP, Direitos Sociais, temática extremamente relevante do direito constitucional. Vamos que vamos, vamos que vamos. Quem está por aí? Excelente tarde, meu povo! Excelente tarde. Coloca aqui, eu quero ver quem está por aqui. Coloca aqui nos comentários. Excelente tarde. Excelente tarde. Vamos que vamos, vamos que vamos. Energia, 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 meu povo. Vamos nessa, mais uma grande aula. De fato, você entender o modelo de abordagem da CESP-CEBRASP em cada conteúdo vai ampliar substancialmente o seu grau de confiança, consequentemente, a tendência é que você acerte cada vez mais questões. Nesse sentido, vamos para a questão de número um, fundamental, que você possa efetivamente vislumbrar toda essa linha com uma tranquilidade maior, para que você, no momento de resolver a questão, diga: essa com certeza eu consigo resolver com tranquilidade. Esse é o grande objetivo de você chegar numa prova, que você efetivamente guarde a informação e possa sempre buscar gabaritar as questões aí que aparecem para você. Fechado? Beleza? Vamos junto, vamos junto, vamos nessa. Dentro dessa linha, sempre que possível, vou trazer para vocês toda a linha do dispositivo constitucional que trata do que a gente está aqui falando. Por exemplo, na questão de número um, vamos lá, para que a gente possa enxergar o seguinte: vamos lá, método AV4.4, nós estamos falando dos direitos sociais, direito constitucional, e nessa linha a gente está falando do CESP, SEBRASP, é o simulado CESP, SEBRASP. Fundamental esse entendimento para que você consiga efetivamente resolver as questões com a máxima eficiência possível. Então, neste sentido, como a ideia é resolver as questões de uma forma sequenciada, se você tiver eventuais dúvidas, eu já vou deixar aqui o meu WhatsApp para que você possa sanar essas dúvidas, 99381 1035. Fechado? Combinado? Eventuais dúvidas, já manda o WhatsApp para que eu possa lhe ajudar da melhor forma. Show de bola. Bom, passada essa linha inicial, o que é fundamental de você entender aqui? Quando eu pego a questão de número um, é uma questão que tem relação direta com a emenda constitucional 114 de 2021. O que é isso, professor? Vamos lá. Em relação aos direitos sociais, importante você visualizar o que a questão traz. Em relação aos direitos sociais, que encontra guarida aí no artigo 6º, julgue o item subsequente. A renda familiar básica é direito de todos os brasileiros a ser garantido pelo poder público em programa permanente de transferência de rendas. Gente, primeiro ponto que você vai vislumbrar é exatamente a linha do nosso padrão de resolução, é o nosso padrão de resposta. Então, quando você vai resolver a questão, você precisa ir em uma maneira de efetivamente desenvolver a questão. Como é que você faz isso? Vai lá nessa linha do padrão de resolução. Então, você vai olhar sempre a disciplina, a gente está falando aqui do direito constitucional. Isso não vai mudar em todas as questões que a gente for fazer, tá? Então, direito constitucional. Qual é o tema que a gente está abordando? Tem um macrotema, direitos fundamentais. E o tema, dentro de direitos fundamentais, nós estamos falando dos direitos sociais.
que encontra guarida, sobretudo, no artigo 6º, mas que tem desdobramentos nos direitos sociais trabalhistas, que vai do 7º ao 11º. E, neste sentido, a gente está falando do quê? A gente está falando especificamente do cenário do Programa Permanente de Transferência de Rendas, ou seja, a gente está tratando de um aspecto específico que é a renda básica familiar. Essa renda básica familiar, ela sofreu uma mudança de análise com a emenda constitucional número 114 de 114 de 2021, que mudou substancialmente o teor do parágrafo único do artigo 6º. Então, não me interessa nesse momento o caput do artigo 6º. O que me interessa aqui neste momento é justamente a análise do parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. Então, o dispositivo, ele está trazendo uma linha do direito conferido ao brasileiro. Então, vamos lá. O direito conferido ao brasileiro a uma renda básica familiar. Para que exista esse direito a uma renda básica familiar, nós falamos o seguinte, que primeiro é assegurada a quem? Então, quem são os destinatários? Ou seja, quem é que pode ser o público-alvo dessa linha da renda básica familiar? Eu vou chamar aqui de destinatários da norma, ou seja, aqueles que podem ser beneficiados pela norma. Então, note que eu falei, o primeiro ponto, eu falei todo brasileiro. Se eu falei em todo brasileiro, o primeiro ponto é que eu estou falando de brasileiros. E se eu estou falando de brasileiros, eu estou falando de brasileiros natos e naturalizados. Então, falo brasileiros, na sua cabeça precisa vir os dois grupos, tanto natos quanto naturalizados. Então, brasileiros. Só que note que não é qualquer brasileiro. O brasileiro ele precisará estar em uma situação específica. E que situação específica é essa? Brasileiro em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, quando a pessoa efetivamente está numa situação vulnerável, ou seja, numa situação em que precise de ajuda. Então, o que é garantido pelo poder público? Terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público. Então, essa renda básica familiar não vai advir de uma instituição privada. Essa renda básica familiar, ela é garantida pelo poder público. E essa garantia pelo poder público vai se dar de que forma? A partir de um programa permanente de renda. Então, essa garantia vai se dar a partir de um programa permanente de transferência de rendas. Programa permanente de transferência de rendas. Então, nessa linha de um programa permanente de transferência de rendas, a gente vai pensar nos programas relacionados a benefícios assistenciais. É o caso do Bolsa Família, foi o caso do Auxílio Brasil. Então, você pode raciocinar diversos desses programas. Perfeito? Lógico que as normas do programa permanente e requisitos de acesso, eles são determinados em lei. Existe a lei de instituição do atual Bolsa Família. Perfeito? Então, vamos ver a questão. A renda básica familiar,
É um direito de todos os brasileiros. Isso aqui tem uma aparência de verdade. Renda básica familiar é um direito? É, mas não é de todos os brasileiros. Porque eu estou falando aqui que precisa ser um brasileiro ou brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Gente, isso veio com a Emenda Constitucional 114 de 2021 e o CESP e Sebrasp tem amado cobrar isso, hein? É por isso mesmo que é fundamental que você saiba fazer esse ponto aqui. Esse ponto que eu estou trazendo para você aqui é o que eu chamo de organização estratégica de estudos. Quanto mais você desenvolve a organização estratégica de estudos, maiores são as suas chances de acerto, de acertos, né, no momento das questões. Então, a questão está errada justamente por trazer que é assegurada a todos os brasileiros, o que não é verdade, a ser garantido pelo poder público em programa permanente de transferência de rendas. De fato, é assegurada pelo poder público, mas o erro da questão está justamente de se trazer um cenário que foge ao aspecto do parágrafo único do artigo 6º da Constituição Federal. Fechado? Beleza? Show de bola. Vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos visualizar o modelo aí de abordagem já da próxima questão, da questão de número 2. Todo mundo que está aqui já deixou o like, todo mundo que está aqui já deixou, já curtiu esta aula, já se inscreveu no canal, já ativou as notificações. Vamos lembrar que para que eu deixe a reprise disponível desta aula, o número de curtidas, ou seja, de pessoas aqui presentes, precisa ser igual ao número de pessoas que estão presentes aqui comigo ao vivo, tá certo? E depois eu vou olhar se quem está assistindo a reprise está curtindo o vídeo, é fundamental que o faça. Assim você está dizendo o quanto o canal do YouTube do professor Alan Vinícius é relevante para quem estuda para concursos públicos. Fechado? Beleza? Massa. Então vamos para a linha de análise da questão de número 2. A questão de número 2 também é uma questão bem interessante para que a gente observe o formato de abordagem, o modelo de abordagem das provas do CESP e Sebrasp relacionados a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de questão. O que parece questões que são fáceis, se você observar, ele cobra até pouco o cenário do direito em si. Ele vai cobrar muito mais uma questão doutrinária e jurisprudencial. Então, é importante que você visualize essa forma de análise da questão. Combinado? Fechado? Show de bola. A partir desta constatação, vamos visualizar aqui o que é que aparece para a gente? Então, disciplina nessa questão aqui, a gente está falando do direito constitucional. Isso não vai mudar, tá certo? Hoje a gente só vai falar do direito constitucional. Qual é o tema que a gente está abordando? Opa, o tema que está sendo abordado envolve direitos sociais no viés dos direitos fundamentais. Direitos sociais no viés dos direitos fundamentais. Perfeito. E a gente está falando o que agora? A gente está falando do formato, especificamente das características desses direitos sociais. E aqui é importante, quando eu falo dessas características, porque, note, olha a abordagem, a concretização dos direitos sociais impõe ao Estado a adoção da execução de políticas públicas. Eu preciso aqui lhe trazer, quando a gente raciocina em direitos sociais, a gente está falando de direitos fundamentais.
E é exatamente nesse contexto que vai surgir uma característica extremamente marcante e que você não pode perder questão, hein? Não pode. Quando eu falo do direito social, para que esse direito efetivamente seja implementado. Então, por exemplo, eu vou trazer exemplos de direitos sociais. Exemplos. Eu estou falando em saúde, eu estou falando em educação, eu estou falando em moradia, eu estou falando em alimentação e por aí vai. Note que para esses itens estarem concretos, não basta o Estado não atuar. É diferente, por exemplo, que quando eu falo assim, ó, exemplos, exemplo 02. Quando eu falo assim, ó, direito de liberdade. Quando eu falo de direito de liberdade, parece-me claro que para que a liberdade do indivíduo ela esteja protegida, o Estado não deve atuar. Então, preste atenção, aqui, ó, a não atuação do Estado, a não atuação do Estado de forma ingerente protege o direito de liberdade. Todo mundo concorda comigo? Por exemplo, a liberdade de locomoção, ela vai existir se o Estado não intervir prendendo o indivíduo. Então, a não atuação do Estado é que assegura o direito. Então, quando eu digo isso, eu estou me referindo a um grupo de direitos fundamentais que a gente chama de direitos fundamentais de primeira geração. Esse tipo de direitos, que são os direitos individuais, ele está atrelado, então, atrela-se a prestações negativas do Estado. O que são prestações negativas do Estado? Ou seja, uma não atuação por parte do Estado. Então, é por isso que é prestação negativa. Não é o caso dos direitos sociais, porque uma não atuação não gera a construção de uma escola, a não atuação não gera a construção de um hospital, a não atuação não gera a construção de um conjunto habitacional para efetivamente abrigar pessoas que sejam desabrigadas. Para que exista a concessão da saúde, para que exista a concessão de educação e concessão de moradia, faz-se necessária, é importante isso, faz-se necessária a atuação do Estado. Ou seja, o Estado precisa praticar ações. O Estado precisa agir. Se o Estado precisa agir, se faz-se necessária a aplicação de ações, eu estou diante do que aqui não envolve prestações negativas, ou seja, não é um não atuar. Aqui eu estou falando em situações do Estado atuar. Então, neste caso, atrela-se a prestações, prestações, caneta brega, positivas do Estado. Por que positivas? Porque tem a ver com o Estado atuar e não com ele deixar de atuar. Então, quando eu falo dos direitos sociais, faz-se necessária a atuação concreta do Estado para que a política pública ela seja atendida. Esse é o ponto. Então, mais uma vez, o que desdobrou essa possibilidade é você ter, caneta brega no cérebro.
é fundamental que você tenha, caneta brega, uma organização estratégica dos estudos. Organização estratégica de estudos. E como é que você faz isso? Você precisa estudar a partir da definição de temas, de subtemas, e talvez você que esteja me ouvindo nesse momento, que esteja acompanhando comigo esse simulado, se sinta perdido ou perdida, não saiba exatamente como organizar os estudos. Quem é do método que está aqui comigo, diz para a galera aí, fazer parte do método, ou seja, do meu processo, do meu projeto de acompanhamento individual, faz diferença ou não faz na preparação? Faz ou não faz? Quero ver quem é do método que está aqui, hein? Que vai, de fato, ter essa oportunidade de ajudar pessoas, dizer o quanto ser acompanhada ou acompanhado individualmente, o quanto faz a diferença na preparação. Escreve nos comentários, escreve. Faz diferença na sua vida? Faz ou não faz? Faz ou não faz? E se você hoje senta para estudar e se sente perdido, se sente perdida, qual é o grande ponto? Busque ajuda profissional. Como é que você faz isso? O primeiro passo é você me mandar uma mensagem no WhatsApp e dizendo, professor, estava acompanhando o simulado de direitos sociais e preciso de ajuda. Como é que funciona a análise individual de perfil estudantil? Perfeito? Combinado? Show de bola. Então, a concretização dos direitos sociais impõe ao Estado a adoção e execução de políticas públicas. Perfeito. Porque essa imposição ao Estado, que aqui está sendo dito, quando eu falo dessa imposição ao Estado, eu estou falando que o Estado deve efetuar prestações positivas. É isso que está sendo dito aqui. É esse ponto que você precisa enxergar para você não perder a questão. Enxergou isso? Então não tem para onde correr. Questão de número 2 é uma questão correta, perfeito? Então, questão de número 1 foi uma questão errada. Questão de número 2, questão correta. Fechado? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos caminhar? Vamos caminhar para a questão de número 3. Show de bola, show de bola, show de bola. Já a questão de número 3, ela faz uma correlação importante, inclusive do ponto de vista de análise dos tribunais, né? De análise jurisprudencial. Deixa eu só pegar aqui o cabeçalho para que a gente possa efetivamente já postar no próximo item. Então vamos lá, para que você possa visualizar comigo a linha atinente aí à questão de número 3. Então, quando a gente pensa nessa questão de número 3, olha o que a questão nos traz, olha o que a questão nos remete em termos de pensamento. E aí não dá para você perder uma questão envolvendo esse ponto. Beleza? Então vamos ver, olha só. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A cláusula da reserva do possível não pode ser usada pelo administrador como escusa para o descumprimento dos direitos sociais, quando se trata da garantia do mínimo existencial, a exemplo da matrícula de crianças em creche. Gente, essa questão, ela é tipicamente uma situação jurisprudencial. Então, quando a gente fala assim, ó, matrícula em creche e a reserva do possível. O que pensa comigo? O que é essa reserva do possível? A gente precisa enxergar exatamente o seguinte: a reserva do possível, ela está atrelada à ideia de que o Estado
por mais que ele tenha o dever de atuar, por mais que exista esse dever de atuar, parece-me claro que esse dever ele tem um limite. E que limite é esse? Que ponto é esse que precisa ser aqui atrelado? Qual é o aspecto que é necessário de ser visualizado? Exatamente o entendimento que, se existe uma linha e essa linha é de um direito a ser resguardado, o poder público deve fazer isso de uma forma máxima possível. Então, quando eu trago esse ponto, é fundamental enxergar exatamente quais são os limites. Porque, se não for assim, o Estado teria que prestar qualquer aspecto relativo especificamente a um cenário relativamente ao cumprimento, vamos dizer assim, dessa medida judicial. Então, o que a jurisprudência entende? Que quando eu estou diante de um lado da reserva do possível, então vamos lá, vamos estabelecer aqui. Quando eu estou diante de um lado da reserva do possível e diante do mínimo existencial, vamos lá. Então, direitos sociais, anote assim, análise jurisprudencial. Então, essa seria a linha do subtema, tá? Análise jurisprudencial é uma análise dos tribunais. Então, é muito claro aqui o seguinte: quando eu falo dessa análise jurisprudencial, é importante frisarmos o seguinte: como é que entende os tribunais quando eu estou tratando especificamente da cláusula da reserva do possível versus a garantia do mínimo existencial? E aparentemente tem argumentos para os dois lados. O poder público vai dizer que não faz porque não tem dinheiro, e do outro lado a pessoa vai morrer de fome. Então são análises que precisam ser feitas, e isso deu origem a essas duas teses. A ideia, ou seja, a cláusula de reserva do possível, ou seja, o poder público vai custear até os limites de recursos. Então, custeio por parte do poder público até os limites, até os limites das verbas existentes e destinadas, né? As verbas que efetivamente possam cumprir aquele objetivo. Só que, de um outro lado, eu tenho direitos dos indivíduos a um mínimo de viver com dignidade, inclusive. Então, a garantia do mínimo existencial envolve a garantia atribuída aos seres humanos, aos indivíduos, a terem o mínimo necessário a atender à dignidade da pessoa humana. É o mínimo necessário. É o mínimo existencial. Então, quando eu trago essa linha, note que eu vou ter argumentos para um lado e para o outro. Só que o que a gente tem que analisar na questão? A cláusula de reserva do possível não pode ser usada pelo administrador como escusa ao descumprimento dos direitos sociais, quando se trata da garantia do mínimo existencial, sim, porque neste caso concreto, o mínimo existencial ele se sobrepõe porque é para o indivíduo conseguir viver enquanto pessoa. E o entendimento, de fato, envolve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela efetivamente está relacionada, né? Foi uma decisão em recurso extraordinário, e está relacionada justamente essa linha de atendimento ao direito social,
que é assegurado desde o nascimento até, anteriormente eram 6 anos, agora é até 5 anos em creches e pré-escolas. Perfeito? Então, impõe ao Estado. O Estado precisa buscar elementos, especificamente, de efetivamente conseguir atender a esse direito social, a concretizar esse direito social. Então, isso está na linha da jurisprudência do STF. Então, especificamente, esse cenário nos conduz à linha que é a questão de número 3 é uma questão corretíssima, uma questão, inclusive, trazida aí dentro de uma prova do Ministério Público, foi do Ministério Público do Tocantins. Então, toda atenção para essa questão, tá, gente? É uma questão que tem uma chance enorme de cair nas suas provas, tá? Nas provas que vocês vão fazer daqui por diante. Fechado? Então, tem que saber esse ponto dessa dicotomia, dessa dialética entre o mínimo existencial e a cláusula de reserva do possível, quando a questão versar sobre direitos sociais. Fechado? Show de bola. Nesse contexto, ainda, é fundamental de você observar o seguinte: de fato, quando a gente faz questões, parece-me claro, para você que está aqui sempre me acompanhando, que isso aumenta substancialmente o seu nível de confiança. A sua confiança ela se torna muito maior quando estamos diante, efetivamente, da resolução de questões. Pensando nisso, tem várias pessoas que estão aqui que são do método. Nós temos a linha relacionada ao curso de questões CESP-SEBRASP, curso de questões CESP-SEBRASP. Esse curso de questões, o horário que ele acontece é das 19 às 21. Qual é o local? É ao vivo, através do Zoom. E vai contemplar justamente as disciplinas do concurso do TSE unificado, que vai acontecer no mês de dezembro, tá certo? Esse curso de questões, o início, se você for fazer, é um início imediato, tá? Início imediato. Hoje, inclusive, tem aula minha, tá? Então, é fundamental. Hoje a gente vai falar, por exemplo, de um ponto fundamental. Será uma aula de aprofundamento. Então, ponto fundamental e você precisará estar presente. Então, se quem é do método aí, que está fazendo o curso de questões, coloca aqui se vale a pena. Coloca aqui para a galera se vale a pena ou se não vale a pena fazer esse curso de questões. Gente, para você se matricular, você vai mandar uma mensagem para minha equipe. Tá certo? Então vamos lá? Então, matrículas. Como é que você faz? Você vai mandar mensagem no 719-8424-4057. E você vai utilizar um cupom de desconto para que você tenha acesso a um valor diferenciado para fazer esta matrícula. O que é que você vai dizer? Exatamente assim. Sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius no YouTube. Você vai dizer a rede social que você é. Como nesse momento você está aqui comigo no YouTube, eu estou pressupondo que você vai dizer a rede social YouTube, mas você pode dizer o Spotify, pode dizer o Telegram, enfim, são várias possibilidades que você tem. Além disso, está sendo lançado o aulão de véspera. Aulão de véspera. O aulão de véspera para o concurso do TSE unificado, TRE, vai acontecer quando? No dia 7 de dezembro. 7 de dezembro, ao vivo pelo Zoom. E aí você aproveite
o valor de lançamento. Então, você vai mandar mensagem para a minha equipe perguntando exatamente o seguinte: qual é o valor para fazer parte do aulão de véspera do concurso do TSE Unificado TRE? Fechado? Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Massa. Então, é fundamental que você aproveite. E como é que você faz para fazer a matrícula no aulão? Você também vai mandar mensagem e vai pedir o acesso ao lote de lançamento, tá? Esse é um cupom de desconto específico. Você vai falar lote de lançamento. Aí não precisa dizer que sou aluna do professor Alain Ministro das redes sociais, não. Você vai dizer que estava na minha aula e que quer ter acesso a esse lote de lançamento. Fechado? Beleza? Show de bola? Bacana. Então vamos caminhar mais um pouquinho para que você possa visualizar ainda o seguinte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para a questão, para a próxima questão, para que você de fato consiga avançar e responder as questões da forma mais segura possível. Vamos para a questão de número 4. Olha só. Quando eu penso na questão de número 4, olha o que é que ela traz. É garantido, importante isso. A forma da CESP cobrar esse tipo de conteúdo não é uma forma tão direta. Ela faz um certo rodeio, mas ela, como eu brinco, ela filosofa a questão. E aí, se você não tiver cuidado, ela tira a sua atenção e você acaba perdendo a questão. Olha só. Acerca dos direitos constitucionais dos trabalhadores previsto na Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. Importante isso, tá? Julgue o item a seguir. É garantido o seguro-desemprego, cuja finalidade é assegurar assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado voluntariamente. Quando a gente pensa neste item, e visualiza o nosso padrão de resolução. Qual é o cenário que a gente vai enxergar? Opa, o que eu preciso saber? Eu já sei que é direito constitucional. Dentro desse viés, eu já sei que eu estou falando dos direitos sociais, que é um desdobramento dos direitos fundamentais. Então, você pode botar o macro, fundamentais e sociais, como pode botar logo os direitos sociais. E o subtema, a gente está falando dos direitos sociais trabalhistas. Nessa linha dos direitos sociais trabalhistas, está existindo aqui uma citação. E a citação é sobre o seguro-desemprego, que possui características. Quando a gente pensa no artigo 7º, que é o que trata desses direitos sociais trabalhistas individuais, qual é a linha que você precisa entender? Que o seguro-desemprego, caneta brega no cérebro, é em caso de desemprego involuntário, lógico, porque senão todo mundo iria querer estar desempregado e estar recebendo esse benefício do Estado, do governo. Então, é garantido o seguro-desemprego, cuja finalidade é assegurar assistência financeira temporária ao trabalhador, dispensado, mas ao erro não é voluntariamente, é involuntariamente. Então, a questão de número 4, questão errada, gabarito errado. Beleza? Não dá para perder a questão, hein, gente? Não dá para perder a questão. Então, se liga nesse tipo de abordagem para justamente, ó, pegou a questão, capimba, tem uma tranquilidade maior de resolução. Vamos para a próxima? Vamos para a questão de número 5.
Questão de número 5, ela nos traz qual detalhamento? A questão de número 5, ela já vai falar sobre, assim como foi a questão de número 4, sobre um tipo de direito social. E o que que a gente tem que ver? Opa, aproveitar o tipo de questão que aparece. Quando aparece uma que ele não filosofa tanto, você precisa matar a questão, aprender a acertar a questão. Então, acerca dos direitos constitucionais dos trabalhadores previstos na Constituição Federal de 88, julgue o item seguinte. Diante do princípio constitucional da igualdade, a remuneração do trabalho noturno não poderá ser superior à do diurno. Gente, mais uma vez, seguindo a nossa linha do padrão de resolução, disciplina e tema você já sabe, o subtema direitos sociais trabalhistas. Direitos sociais trabalhistas. O tema eu não preciso colocar mais, porque você já sabe, e a disciplina também. Perfeito? Você que vai completar. Só que a gente tem, quando a gente pensa especificamente nos tipos de trabalho, a gente, esses tipos de trabalho, quanto ao horário de realização, a gente tem aquele trabalho diurno e aquele trabalho considerado noturno. O trabalho noturno é aquele que acontece das 22 horas de um dia. Esse trabalho noturno, o trabalho noturno, ele vai acontecer justamente das 22 horas de um dia às 5 horas da manhã do dia seguinte e possui adicional, ou seja, eu estou falando do adicional noturno. Então, o dispositivo constitucional, que é o artigo 7º, inciso 9, ele é muito claro que a remuneração do trabalho noturno, ela é superior à remuneração do trabalho diurno. É exatamente o que preconiza o artigo 7º da Constituição Federal de 1988. O artigo 7º, ele traz exatamente esse detalhamento. O artigo 7º, ele traz exatamente esses aspectos. Remuneração do trabalho noturno superior diurno. Então, quando a questão diz ó, que não poderá ser superior, isso torna a questão de número 5 como uma questão errada. Não dá para perder a questão. Perfeito? Show de bola? Massa. Ainda neste viés, é importantíssimo que você não esteja comigo só nos dias de simulado, que você esteja comigo ao vivo ou com os materiais que eu disponibilizo nas diversas plataformas todo santo dia. Por isso é importante que você saiba, que você conheça todas as minhas redes sociais. Se você ainda não está acompanhando uma delas, faça isso imediatamente, porque senão você está perdendo muito conteúdo. Então, diariamente, no Spotify e no YouTube, você tem uma questão nova comentada, tá? Assim como você tem acesso a um podcast, perfeito? No caso do Spotify, segunda a sexta, 6 e 6 da manhã e ao meio-dia. No caso do YouTube, além de ser 6 e 6 da manhã e ao meio-dia,
Semanalmente, nós temos as aulas ao vivo. No momento que ele está fazendo essa aula, acontece às quartas-feiras, às 14h30 e aos sábados, às 9 da manhã. Fechado? Bacana. Se você hoje senta para estudar, mas não sabe por qual caminho percorrer, é fundamental que você faça parte, que você consiga efetivamente entender o que eu chamo de análise individual de perfil estudantil, para você saber como é que você funciona. E o entendimento de como você funciona é crucial para que você consiga ter resultados. E qual é o primeiro passo para você ter esse autoconhecimento? É você participar de uma análise de perfil estudantil. Essa é a única forma que eu consigo te ajudar. Mas para você fazer parte da análise de perfil, você vai precisar mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo que está fazendo parte desse simulado e que você precisa de ajuda. Precisa de ajuda, perfeito? Massa. Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagens semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. Então, no Telegram, você vai encontrar as questões nesses horários: 5 da manhã, 9, 13 e 18, e as respostas comentadas 7h30, 12, 16 e 19. Se você ainda não está me seguindo no Instagram todo santo dia eu posto dicas para aumentar a sua produtividade e a sua performance nos estudos para concursos públicos. Então vai lá, segue o Instagram do professor Alan. Se você quer ter dicas também de questionário administrativo, vai lá no Acerte Concursos, segue o Acerte para que você também tenha dicas, além do professor Alan, dicas de outros especialistas. Porque no meu Instagram, o foco é produtividade e performance. Se você quer conteúdo de questionário administrativo, é no Acerte. Perfeito? Além disso, nós temos cursos de preparação nas três modalidades: presencial, online ao vivo pelo Zoom e online com aulas gravadas. Perfeito? Se você quer ter acesso, é importante que você utilize o seu cupom de desconto para ter acesso aos cursos. E como é que você utiliza o cupom de desconto? O cupom de desconto. Você vai falar exatamente o seguinte: sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius, vai dizer a rede social, no YouTube, no Spotify, no Telegram, perfeito? Bacana? Show de bola. E para que a gente possa fechar com chave de ouro o nosso simulado de hoje, a nossa aula de hoje, e agradeço demais a sua presença por aqui. Diz aqui nos comentários, essa aula tá bacana? Tá lhe impactando? Coloque aqui, porque depois eu quero ler cada comentário, fechado? Show de bola. Então, para que a gente possa visualizar aqui em detalhes este ponto, o que é que a gente precisa ver, o que é que a gente precisa visualizar para não perder a questão? Vamos lá. Resolver a questão final do simulado de hoje. Então, nessa linha da resolução final, vamos observar aqui o que é que nos aguarda na questão de número 6. Então, vamos lá. Bom, quando a gente pensa na questão de número 6, vamos verificar aqui o que é que aparece para a gente. O texto constitucional prevê expressamente a possibilidade de redução do salário mediante acordo coletivo de trabalho. Então, mais uma questão no nosso padrão de resolução que você já aprendeu a fazer, envolve direitos sociais trabalhistas. E aqui eu preciso lhe mostrar o inciso 6 do artigo 7º. O inciso 6 do artigo 7º, ele é categórico. Então, artigo 7º, no seu inciso 6, é assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social,
e redutibilidade do salário. Então, a regra é que o salário não pode ser reduzido. Só que quando eu falo em regra, eu não estou dizendo que essa condição é absoluta. E aqui é que geralmente vem a pegadinha. Porque esta irredutibilidade salarial, caneta brega no cérebro, ó, ela não é absoluta. E isso precisa estar claro na sua cabeça. Ela não é absoluta. E por que que ela não é absoluta? Porque em algumas situações específicas, ela pode ser excepcionada. E quais são as situações específicas? Quando eu estou falando de convenção coletiva de trabalho, que é entre sindicatos, ou acordo coletivo, que é entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. Então, o texto constitucional prevê a possibilidade de redução do salário? Sim ou não? Prevê a possibilidade de redução do salário? Prevê ou não prevê, gente? Prevê ou não prevê? Prevê. É lógico que prevê. E prevê em qual situação? Mediante acordo coletivo, sim. Se tivesse escrito negociação coletiva, assim, porque é um gênero que engloba o acordo e a convenção. Ou eu poderia citar tanto o acordo quanto a convenção, um ou outro. Eu citei o acordo, portanto, a questão de número 6 é uma questão corretíssima. Perfeito, meu povo? Trata-se de uma questão corretíssima. Então, com isso, nós fechamos com chave de ouro o nosso simulado de hoje. É fundamental, lembrando que se você ainda não está nas minhas redes sociais, se você ainda não me segue aqui no YouTube, está comigo aqui até agora, mas ainda não está seguindo, faz isso imediatamente. Segue o canal do Professor Alain, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida e ativa as notificações, além de fazer isso em todas as redes sociais. Se essa aula lhe impactou, escreva aqui nos comentários que a aula foi massa, que você gostou e que você quer mais aulas como essa. Um beijo para você, um grande abraço, estamos juntos e até as próximas aulas. Valeu, grande abraço, uma sua aprovação! Valeu, gente! Para quem está no curso de questões, nos vemos hoje à noite. Valeu!